Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor. Mais uma quinta-feira, né? Hoje é dia 29 de outubro. Nós estamos próximos do final do ano e muita coisa tem sido feita e muita coisa ainda nós temos por fazer, né? Então, hoje nós estamos aqui com Paz e Vida na sua casa e nós estamos fazendo um estudo a respeito de restauração. Há algum tempo a gente já vem falando a respeito disso na igreja, a restauração da igreja, a restauração de tantas coisas que precisam ser restauradas, não é verdade? E quinta-feira passada nós começamos com o estudo no livro de Neemias, esse homem de Deus que ele traz no seu livro a história da reconstrução dos muros de Jerusalém. Teve uma liderança corajosa, eficiente, não é? E depois o Senhor o tornou governador de Judá. E a semana passada nós falamos sobre a porta das ovelhas. Eu quero abrir um parênteses aqui, você pode interagir com a gente, mandando a sua saudação, falando alguma coisa, tá bom? Dizendo se você está aproveitando ou não esse estudo, tá? Então, interaja conosco, tá? Sônia, você é bem-vinda, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Então, como eu estava falando, a gente está preocupado, porque nós estamos no século 21, ano de 2020, tantas coisas têm acontecido, a gente vê a igreja, no modo geral, a igreja cambaleando, né? Poucas pessoas firmes, poucas pessoas comprometidas com a palavra de Deus, e o Senhor tem trabalhado no nosso coração, tem ministrado no nosso coração para falarmos a respeito de restauração, né? Então nós estamos pegando ali a restauração dos muros de Jerusalém, através com a liderança do profeta Neemias, e a semana passada nós falamos sobre a porta das ovelhas. Hoje nós vamos usar o versículo 3 do capítulo 3 de Neemias, né? Queria que você deixasse sua Bíblia aberta aí, para a gente ir acompanhando na palavra de Deus, que é muito bom ler a palavra, amém? Diz assim o versículo 3 do capítulo 3: A porta do peixe foi construída pelos filhos de Racenaá. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Então, como a gente tem falado, nós vamos estudar a respeito das 10 portas de Jerusalém, e bem especificamente nessa época de Neemias, e a gente vai analisar o empenho pessoal dele, dos seus homens, acerca da restauração de cada uma dessas portas. E pelo que a gente observa da palavra de Deus, a gente viu que o trabalho foi repartido para que cada um soubesse aquilo que ia fazer, né? O irmão Guto está nos assistindo também, seja bem-vindo, Deus te abençoe juntamente com a sua família. Então o trabalho foi repartido para que cada pessoa soubesse o que ia fazer. Não houve discórdia entre o povo de Deus, mas havia um desejo único, um desejo de alcançar a excelência e fazer o melhor para o bem de toda a comunidade. Cada pessoa que fazia parte do povo de Israel cooperou para a restauração dos muros. Então eu queria que você prestasse bastante atenção, porque a Israel de Deus hoje somos nós. Nós somos o povo de Deus, né? A igreja do Senhor, fazemos parte do povo eleito do Senhor. Então vá fazendo esse paralelo e prestando atenção naquilo que o Senhor vai falando com você. Amém? Cada um fazia aquilo que estava ao seu alcance, aquilo que ele era chamado, aquilo que ele tinha mais aptidão para fazer. Então um consertava a sua casa, o outro reparava o seu próprio aposento, o lugar onde ele ficava. E quando cada um acabava a parte do seu trabalho, eles iam ajudar os seus companheiros
nesse trabalho árduo da reconstrução. Os escombros, né, o que restou dos muros de Jerusalém, eles falam, representam o mundo que nós vivemos, do jeito que está, né? Obrigado, Robson Andrade, pela sua visita aí na nossa página, né, na nossa live. Deus te abençoe. Então, esses restos, esses entulhos dos muros de Jerusalém mostram o mundo que nós estamos vivendo, cheio de coisa desagradável, tudo com um monte de coisa para se reparar. Também falam a respeito da nossa vida espiritual, da vida da igreja, né? Fala que alguma coisa precisa ser feita, mostra que alguma coisa precisa ser feita para ser reparada toda essa bagunça que nós vimos à nossa volta, não é? E nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Restaurar os muros deve começar pela nossa vida, pela nossa casa. Por quê? Porque isso vai nos capacitar a nos dedicarmos à causa da verdade e da santidade, não é? Contra os assaltos cada vez mais acirrados dos nossos inimigos declarados. Obrigada pela sua companhia, Benjamin. Deus te abençoe. Quinta-feira passada nós falamos sobre a porta das ovelhas e nós apontamos, entre outros aspectos, entre outros pontos, uma característica fundamental na vida cristã, que como igreja a nossa prioridade precisa ser Cristo, já que Ele é a porta das ovelhas, não é? E enquanto ovelhas, urge resgatar o gosto pelas doutrinas fundamentais da Bíblia, entendermos a obra do Espírito para o alcance dos pecadores e restaurarmos o tempo de comunhão com o Pai, tomarmos mais tempo com Deus, com a sua palavra e envolvermos mais assiduamente nos cultos, nas celebrações da igreja, do local onde nós fomos plantados. Né? Esse tempo de pandemia tem mostrado diversas coisas para nós. E uma das coisas que tem demonstrado para nós é a grande, não vou dizer assim mentira, mas desculpa de que nós não temos tempo para nada. Com a pandemia todo mundo ficou isolado, cada um na sua casa, e mesmo isolado, sem rotina, né, saindo da rotina que estava acostumado, a maioria das pessoas não se apegaram à palavra de Deus, né, que antigamente falava que não tinha tempo, deixaram de orar, que antigamente também diziam que não tinha tempo para orar, né? A igreja não ficou desguarnecida, porque a maioria das igrejas estava com culto online, então as pessoas ficaram guarnecidas pela palavra de Deus, mas mesmo assim muitas pessoas deixam de acompanhar o trabalho. Então, nesse tempo de restauração, nós precisamos prestar atenção nisso, né? Nós precisamos prestar atenção que esse é o tempo de restaurarmos a comunhão com o Pai, de tomarmos mais tempo com Deus, com a sua palavra, não é? Nos envolvermos com a sua assiduidade nos cultos, né? Eu não sei que dia que tem culto na sua igreja, mas aqui a gente tem culto de oração na terça-feira, tem a live na quinta e tem os cultos no domingo, por enquanto, né? Então é tempo de restaurar esse tempo com Deus e nós precisamos nos ater a isso, né? De estarmos junto com a congregação. Muito obrigada, irmã Rosângela Pandolfo, pela sua companhia. Agora nós vamos caminhar falando a respeito da porta do peixe. Voltando um pouquinho lá na porta das ovelhas, eu falei semana passada que a porta das ovelhas ela era um lugar pequeno e estreito. Só tinha lugar para a ovelha passar. Então tudo quanto é penduricalho que estão colocando na vida das ovelhas aí não consegue passar pela porta. É melhor já abandonar logo, né? Pegar a palavra de Deus, comer a palavra de Deus, porque ela que deixa a ovelha apta a passar pela porta da ovelha. Se você vier pendurando muitas coisas em você, você não vai conseguir passar.
né? E a porta das ovelhas aponta para Jesus. E lembra que aquela porta, ela não tinha tranca e não tinha ferrolhos, porque qualquer um pode entrar por essa porta da ovelha. Basta somente olhar para o bom pastor. Amém? Nete Simões, Hélio e Tereza Vanelli, muito obrigado pela companhia de vocês também, né? Mas por que essa porta era chamada da porta do peixe? Porque todo peixe pescado, tanto no Rio Jordão como no Mar da Galileia, dava entrada por essa porta de Jerusalém, que ficava do lado norte. Margarete de Jesus, Deus te abençoe. Peixe para os judeus, depois do pão, era o alimento que era mais consumido, era o alimento mais destacado, né? E na porta das ovelhas nós vimos que a sua restauração, ela apontava, ela abordava profeticamente que agora posicionados, que agora com uma posição em Cristo Jesus, como ovelhas do bom pastor, a nossa conduta é fato marcante em nossa vida, porque qualidades como obediência, submissão, são as molas mestres no caminhar pela vontade daquele que nos comprou. Então preste bastante atenção, né? A gente tem falado muito a respeito disso, sobre a conduta do cristão, sobre a conduta de alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo, sobre a conduta das ovelhas, né? Então, domingo passado, quando o pastor Rafael esteve ali pregando, ele falava a respeito disso. E disse que desde muito pequeno ele aprendeu que ser cristão é ser possuído pelo Espírito de Cristo. E quem é possuído pelo Espírito de Cristo tem posição, tem postura, tem atitude como as atitudes de Jesus Cristo. Nós precisamos prestar atenção nisso, né? Porque o Senhor, Ele nos comprou. Pela vontade dele, Ele nos comprou. E nós recebemos a remissão, o perdão dos nossos pecados. Nós recebemos o passaporte para entrar para Jerusalém Celestial pela sua graça, não é? Pelo dom gratuito de Deus. Então, o que é que nós podemos dar a Ele? É fazer com que a nossa vida se alinhe a tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. E a gente caminhe, nos posicione e tenhamos atitude como alguém que ama ao Senhor Jesus de verdade e que é ovelha do seu rebanho. Agora, a porta do peixe fala do alimento. Ela mostra, né, ela acena que na nossa caminhada como cristãos, nós temos um segundo degrau de crescimento. E esse degrau de crescimento é onde a gente se alimenta da comida que Deus nos dá, não é? Então, a porta do peixe, ela mostra alimento e maturidade, alimento e crescimento, né? Porque é lógico, é o alimento que faz crescer. E quando a gente fala de alimento espiritual, nós estamos falando do alimento que vem do trono da graça de Deus, né? Eu não sei se alguém aqui já foi em alguma nutricionista ou endocrinologista para cuidar da sua alimentação, para fazer uma reeducação alimentar, mas quando a gente vai atrás de alguém porque a gente está com sobrepeso ou porque a gente precisa endireitar a nossa maneira de alimentar, porque senão a gente só incha e não tem uma qualidade boa de vida, quando esses profissionais eles dão a orientação, eles orientam dentro de uma lista de alimentação, falando aquilo que nós precisamos comer e não daquilo que nós queremos comer. Porque se a gente for comer só o que a gente gosta, o que a gente quer, a gente vai atrás de fritura, atrás de um monte de bobagem e um monte de coisas que muitas vezes não faz bem para a nossa vida. E depois, na velhice, a gente vai ver as consequências dessas coisas que a gente comeu, não é? E assim também a gente tem uma orientação, uma consciência que através da porta do peixe, que na porta do peixe
é o lugar de comer o que Deus nos manda comer e não aquilo que nós queremos comer, né? Porque se a gente for só se alimentar da palavra de Deus com aquilo que a gente quer, a gente vai atrás de prosperidade, atrás de bênção, atrás de coisas que vão satisfazer a nossa carne, o nosso ego, né? E tantas outras coisas, e a gente sabe que a vida cristã ela não é só isso. Ela pode ter isso, mas não é só isso. Então a porta do peixe aponta para o alimento que Deus nos manda comer, o alimento que Deus nos dá, e não aquilo que nós queremos comer. Quando o povo de Israel caminhava na sua jornada em direção à terra prometida, no trecho de Elim, ali no deserto de Sim, eles fazem a sua quarta das 12 queixas. Eles se queixaram 12 vezes para Moisés, murmurando contra Moisés e contra Arão, né? E aí eles chegam nessa quarta queixa, eles dizem assim: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão, né? Reclamação, murmuração, né? Porque eles queriam comer, eles estavam com saudade das panelas de carne, dos alhos e das cebolas do Egito, né? A proposta do povo era um cardápio, era um menu de acordo com a sua preferência, mas a proposta de Deus para aquele povo era o pão que vinha do céu, era o maná que descia do céu, que Deus providenciava, fresquinho, todo dia, não é? Descia aquele pão que nas suas propriedades ele era capaz de atender todas as necessidades do ser humano, mas o povo se cansou, não queria, sabe? Chegavam e reclamavam para Moisés, para Arão, e chegaram até a falar para ele: olha, melhor era se a gente tivesse morrido lá no Egito, porque lá a gente tinha comida, banquete a se fartar, e aqui a gente está comendo esse maná. Então guarde bem isso dentro do seu coração, guarde bem essa verdade dentro do seu coração. O Senhor nos alimenta com aquilo que nós precisamos, não é? E não com aquilo que nós queremos. Amém? É igual o trabalho de uma mãe alimentando o seu filho. Se ela for deixar o seu filho escolher, ele vai querer comer chocolate, vai querer comer aquelas gominhas Fine, Nutella, sorvete e um monte de guloseimas. Mas uma mãe consciente, ela sabe que seu filho precisa de frutas, legumes, verduras, proteínas, cereais, para que o seu filho cresça saudável. Então Deus também é assim. Para um crescimento saudável, Ele dá aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, tá? Então você que está aí nos assistindo, né, você pode mandar uma mensagem que a gente vai se congratular com você. Amém? Quando nós entramos então para a jornada cristã, nós estamos debaixo de uma nova vida, né? Paulo dizia: as coisas velhas passaram, tudo que era do Egito ficou lá para trás, as panelas de carne, de alho, de cebola, não é verdade? Nós estamos debaixo de uma nova vida. Então, nessa nova vida, o nosso suprimento vem do Senhor. É Ele que nos supre. E nós não podemos, a qualquer dificuldade, na falta temporária de alguma coisa, de vestimenta talvez, de comida ou de dinheiro, né? Principalmente nessa época de pandemia, onde muitas pessoas perderam o emprego, assumir reclamações e murmurações contra Deus, porque assim nós nos tornaremos prisioneiros da nossa própria vontade, dos nossos apetites, dos nossos sonhos,
de consumo. Isso revela a falta de deixar Deus direcionar a nossa vida, né? Então nós temos que olhar para o Senhor. Saudades de você também, né? Deus te abençoe. Nós temos que olhar para o Senhor, não murmurar, né? Lá em Mateus 6, versículo 33, no Sermão do Monte, ali tem uma forma da gente colocar as prioridades de acordo com a palavra de Deus. E Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, virão como bônus, né? Porque se a gente só recebesse a salvação, já estava de bom tamanho. Mas Deus não nos deixa só com a salvação. Ele acrescenta muitas outras coisas na nossa vida. Mas a gente tem que acertar, nós temos que direcionar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios que estão na palavra de Deus. Nós devemos deixar Deus direcionar a nossa vida. E não querer assumir o comando dela, mas deixar Deus comandar a nossa vida. Na porta do peixe, a dieta espiritual ou o alimento que nos revigora para a caminhada a ser cumprida, essa longa caminhada a ser cumprida, ela é preparada, essa dieta é preparada por Deus, ela não é preparada por nós. Quando nós somos supridos por Deus, nós somos estimulados também a repartir aquilo que nós temos. Então Deus vem com a sua dieta, entrega para nós. Nós recebemos essa dieta, nos fartamos e repartimos aquilo que nós recebemos do Senhor. O peixe tem uma figura abrangente sobre o compartilhar o alimento. O compartilhar, e hoje compartilhar está muito na moda, porque aquilo que você gosta, que você se identifica nas redes sociais, você corre compartilhar, né? Então corra compartilhar aquilo que está sendo bom para você, né? As mensagens que Deus está passando e essa dieta espiritual que o Senhor está passando para você hoje. Abraço para você, Neuza. Deus te abençoe. E no nosso caso, depois que nós alcançamos a salvação, o melhor que temos que fazer é a obra de Deus, fazer de verdade. E que é a obra de Deus? É evangelizarmos, é passar a mensagem adiante, isto é, fazer chegar o peixe a outra pessoa, a outras pessoas, não é? A porta do peixe é o lugar da multiplicação, é o lugar da frutificação e é o lugar do trabalho no Senhor. Como uma pesca é o chamado do Senhor para os seus discípulos. Olha só o que a Bíblia diz, né? O que Jesus disse lá em Mateus 4, versículo 18 ao 19. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, o peixe, né, essa porta do peixe, ela nos reporta, ela nos leva, ela nos encaminha para a multiplicação, para a frutificação, para compartilhar. Lembra do menino lá no milagre dos pães e dos peixes? Ainda que fossem tirados de dentro do cesto, o peixe não acabava e o pão também não acabava. Então é assim a palavra de Deus, esse pão, esse peixe que é a palavra de Deus. Quanto mais você reparte, mais você tem para repartir. Quanto mais você compartilha, mais você tem para compartilhar. Por isso o Senhor nos chama para restaurar a porta do peixe na nossa vida. Bem-vinda Cecília Lopes e Cláudia Silva. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, meus irmãos, assim como o maná no deserto, ou como a multiplicação feita por Jesus, Deus não dá alimento para nós para estragar.
não é para você armazenar o alimento, né? Mas é para você distribuir. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você dá, mais você cresce. Quanto mais peixe você dá, mais peixe você vai ter para dar. É assim que acontece com a palavra de Deus, né? Lembrando que nós somos vaso, a Bíblia nos chama de vaso. O que é um vaso? O vaso é um receptáculo que tem uma boca bem grande, assim, uma boca aberta, porque é de fácil acesso, né? Então você tem que ser acessível às outras pessoas e tem que compartilhar com elas aquilo que está dentro de você. O conteúdo desse vaso de barro que é você tem que ser acessível às outras pessoas. Amém? É em vão nós ficarmos pedindo para o Senhor que Ele nos dê mais conhecimento se a gente não compartilha com os que precisam aquilo que nós já recebemos, né? Traga a sua memória. Nessa semana que passou, que se iniciou no domingo, o que eu recebi do Senhor durante essa semana, com quem eu compartilhei. Não adianta você ficar armazenando coisa lá dentro de você, né? Você tem que comer, fazer a digestão, é como um alimento mesmo. Aquilo que você ingere como alimento, né? O Senhor nos fez perfeitos. Então, pela boca, entra pela nossa boca o alimento, passa pelo aparelho digestivo, ele vai fazer todo o processo digestivo. E aquilo que presta para o nosso organismo, ele vai ser retido e o que não presta vai ser jogado fora. Mas a palavra de Deus, quando nós recebemos, ela é também assim. Nós precisamos digeri-la, não é? E aquilo que a gente digere e que vem para nos fortalecer, nós precisamos compartilhar com as outras pessoas para que elas cresçam mais. Precisamos compartilhar aquilo que nós recebemos com aqueles que precisam. É um processo de retribuição. Quanto mais de Deus nós damos, mais de Deus nós receberemos. Você pode dar um amém por isso? Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Que o Espírito Santo de Deus faça você entender mesmo a importância desse compartilhar. É nesse estágio que precisamos, com a força do primeiro amor, disseminar a semente do Evangelho, levar a semente do Evangelho, porque como o bom alimento que nós recebemos de Deus, a palavra, né, que é a palavra, o Evangelho na era da graça, nós não corremos o risco de, por exemplo, passar pela frustração que os primeiros discípulos experimentaram, porque eles foram usados no milagre da multiplicação dos pães, mas não tiveram discernimento de quem era o verdadeiro pão. Então, o que o Senhor está fazendo? Está nos dando esclarecimento, mostrando para nós que nós precisamos compartilhar e entender, tendo consciência de quem é o verdadeiro pão, de que Jesus é o pão da vida, né? Que Ele é o nosso alimento, ok? Aproveitamos a porta do peixe, né? Aproveitemos da porta do peixe, comamos de Deus tudo o que Ele nos der. Não escolhamos os alimentos, né? Como você faz lá, tira os pedacinhos de tomate, os pedacinhos de cebolinha, de salsinha, né? Faz a separação daquilo que você come. Não escolhamos os alimentos, não tenhamos preferência. Assim nós iremos comer o que é oferecido pelo Senhor, porque esse alimento vai nos sustentar à porta dos pescadores, que é a igreja, o lugar de dedicação profética, de crescimento e de reprodução. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê discernimento a respeito dessa palavra que Ele colocou no nosso coração, não é? Que Ele tem colocado no nosso coração. Que a gente coma aquilo que o Senhor está dando
E quando eu falo, meus irmãos, que nós não tenhamos preferência, né, porque o alimento de Deus está aqui, ó, o menu do Senhor está aqui na sua palavra, está na Bíblia. Tudo que for fora da palavra, tudo que for colocado fora da palavra, é coisa que não provém do Senhor. São penduricalhos que não vão permitir que a gente entre pela porta das ovelhas e também vão fazer que a gente enche e não tenha crescimento pela palavra. Então nós devemos pegar as porções que nós estamos recebendo da palavra de Deus, submeter ao crivo do Senhor, procurar na palavra, olha, isso está aqui, de verdade está aqui na palavra, então serve para o meu crescimento. E então sim, pegar o alimento puro que vem do Senhor, o alimento que vem do trono da graça de Deus, sem que a gente tenha preferência nenhuma, porque é como nós dissemos no começo, se a gente for traçar preferência, se a gente for colocar a preferência, a gente só vai querer ler as bênçãos, né, que estão na palavra de Deus. Há alguns versículos que falam a respeito de bênção, de promessa, e muitas vezes a gente vai ficar declarando essas promessas, e se a gente não tem um crescimento, um crescimento essencial para que a gente entenda as promessas, para que a gente entenda as profecias que estão na palavra do Senhor, não vai adiantar nada, não é? Vão ser só palavras que vão ser ditas, mas a gente deve profetizar a palavra de Deus com entendimento. O entendimento só vem em estudarmos a palavra, e quando nós estudamos, nós recebemos o alimento puro e genuíno da palavra de Deus, né? Esse prato de peixe que o Senhor nos dá. Aí sim nós vamos ter alegria, não é, satisfação, entendimento, em distribuir, em compartilhar esse alimento que o Senhor está nos dando. E eu volto a repetir, quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe de Deus. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe de Deus. Quanto mais a gente compartilha, mais entendimento a gente recebe. E a vida vai ficando mais, a vida cristã vai ficando mais fácil. Nós vamos caminhando com alegria e a gente vai entendendo passo a passo que realmente o jugo do Senhor é leve e o fardo dele é suave. Amém? Então que eu espero ter conseguido passar alguma coisa para você a respeito da porta do peixe, né? Essa porta que nos fala a respeito de receber e compartilhar a palavra de Deus, fala a respeito de frutificação, fala a respeito de multiplicação, fala a respeito de reprodução, fala a respeito de nós estarmos na casa do Senhor, né, para cultuarmos a Deus e ali recebemos o manjar que vem dos céus pela palavra do Senhor e estarmos aptos então no nosso dia a dia a repartir a palavra de Deus com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas da nossa casa, com os nossos vizinhos, com pessoas do nosso relacionamento. Que Deus nos dê esse entendimento, amém? E que o Espírito Santo de Deus, ele haja com poder realmente na sua vida, né? Para você ser esse multiplicador, para você ser esse servo, esse cristão frutífero, de que fala a palavra de Deus, né? Que você reproduza os seus frutos muitas e muitas vezes, para que a gente povoe o céu e despovoe o inferno. Amém? Um grande abraço no seu coração. Deus te abençoe, te dê uma noite cheia de paz, cheia de vida, não é? E domingo que vem, dia 1º, nós estaremos ali na Missão Paz e Vida, trazendo a palavra do Senhor, né? No domingo eu vou estar pregando, porque acabou a festa de aniversário da missão. O Senhor falou muito conosco nesses 3 domingos, onde a palavra foi ministrada com muita sabedoria pelos servos de Deus que estiveram ali. E no domingo nós estaremos ali ministrando a palavra.
Eu sei que é véspera de feriado, muita gente aproveita para relaxar, mas não relaxe tanto a ponto de esquecer da casa do Senhor. Amém? Nós estaremos ali levando a palavra. Que o Senhor te abençoe, te dê um final de semana super abençoado e eu espero você no culto que vai ser presencial e online. Até lá, então, em nome de Jesus, e muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe com as pessoas que você achar que deve compartilhar. Compartilhe com os seus grupos de relacionamento essa palavra. Amém? E que Deus te abençoe grandemente. Até domingo, então, em nome de Jesus. Amém?